A história começa numa mansão enorme, onde jovens são leiloadas a velhos ricos por preços exorbitantes. Cada um desses caixões ambulantes são pervertidos certificados que não merecem nada além da morte. Mas infelizmente, neste mundo frio e cruel, só o dinheiro importa. Uma jovem de cabelo preto começa a chorar pelo seu destino, incapaz de entender por que Deus a enviaria a um mundo tão cruel. Mas uma linda garota de cabelos prateados chamada Daya a acalma, dizendo-lhe que precisa parecer bonita e não deve chorar. Com isso, Daya é chamada ao palco para ser apresentada, e ela se afasta alegremente cantarolando para si mesma. Ela é introduzida como o produto especial da noite, com lances a partir de 10.000 Milky Hours. Quase todas as pessoas no leilão começam a dar lances em Daya, pois todos querem uma garota de cabelos prateados em sua casa, mas Daya simplesmente sorri e usa sua magia para primeiro criar uma chave para suas algemas. E imediatamente depois, ela cria um rifle com sua magia e começa a atirar em todos no salão. O caos irrompe enquanto as pessoas começam a fugir, enquanto os guardas se esforçam para tentar subjugar a garota. De volta ao camarim, as garotas ficam confusas com a comoção repentina, mas antes que o guarda pudesse agir, uma das garotas chamada Tart, que fingia ser uma empregada, quebra uma garrafa na cabeça dele, nocauteando-o. Ela se vira e avista mais 2 guardas parados na porta, que imediatamente sacam suas facas. Tart decide levar as coisas mais a sério, e saca uma lança da bunda, começando a dar um show nos 2 capangas, facilmente desviando de seus ataques e derrotando-os, e pega as chaves. Ela joga as chaves para as outras garotas e diz para elas fugirem enquanto ela rapidamente se move em direção ao salão principal. Dia continua atirando em quem quer que possa, quando de repente avista a chefe cafetina que organizou o leilão e sequestrou todas as garotas depois de destruir a aldeia delas. Ela rapidamente tenta atirar nela, mas é interrompida por um golpe de espada, que ela mal consegue bloquear com seu rifle, mas é jogada ao chão. Ela percebe que este guarda também tem poderes mágicos. Mas antes que ele pudesse atacar novamente, Tart reaparece e o mantém à distância com sua lança. Mas, à medida que mais guardas começam a chegar, ela rapidamente o empurra para trás e pega seu revólver antes de detoná-los um por um. Ambas, Daya e Tart, rapidamente se juntam no palco prontas com suas armas, mas os guardas são numerosos demais para apenas as duas lidarem. Daya decide que precisa usar um ataque mágico em larga escala se quiserem sair vivas deste lugar, então ela diz a Tart para afastar os inimigos. Enquanto ela começa a entoar o feitiço, Tart finge estar de volta a uma escola secundária americana e começa a derrubar os inimigos, enquanto Dia se concentra em seu feitiço mágico e logo consegue abrir caminho pelas paredes da mansão, dando-lhes uma rota de fuga. Bem do lado de fora da mansão, perto da orla da floresta, Lug, um mestre assassino, mira com seu rifle de precisão, notando toda a carnificina se desenrolar ao perceber que a suposição deles estava correta. E a senhora da mansão é a culpada que tem atacado aldeias, incendiando-as e levando qualquer garota bonita que conseguem. Ele decide que tem provas suficientes e está pronto para executar o alvo, e com isso, ele usa seu olho mágico que permite ver através das paredes. E com isso, ele consegue rastrear a senhora da mansão, que corre de um cômodo para outro tentando escapar de seu destino, sem saber que seu futuro já estava selado. Com isso, Lug puxa o gatilho, acertando-a na cabeça sem mira com um tiro limpo. Isso leva de volta à sua vida anterior, quando era um mestre assassino na Terra trabalhando com seu subordinado, onde foram encarregados de destruir um bando de traficantes de drogas. Sua precisão é inigualável enquanto ele derruba os capangas um após o outro, mesmo que tentem se esconder atrás de carros. Mas depois de assassinar 6 homens, ele arruma as coisas e começa a voltar. Sua aprendiz lhe diz que eles podem acabar com os membros restantes da máfia também, mas Lug responde que ele só foi ordenado a matar 6 homens, então seu trabalho está feito. A garota tenta retrucar, mas Lug diz a vadia para calar a boca, e explica que a organização só quer substituir os membros de topo da máfia agora, e eles não devem fazer nada que não lhes seja comandado. Com isso, a garota se cala e entra no carro, mas de repente Lug nota um drone não tripulado vagando pelo céu. Com isso, seu ritmo cardíaco acelera enquanto ele pula no carro e parte, dizendo à garota para preparar suas armas, pois eles serão caçados em breve. Assim como ele esperava, um enorme comboio de soldados persegue em Humvees e abre fogo contra o carro em fuga, destruindo-o imediatamente enquanto ele explode em chamas. Mas, sem que eles soubessem, Lug conseguiu escapar pulando do veículo em movimento no último momento, fingindo suas mortes. Lug enfaixa a perna ferida da garota e diz a ela para descansar, pois eles devem começar a se mover ao amanhecer. Enquanto tenta descansar, a garota começa a perguntar a Lug por que ele se tornou um assassino em primeiro lugar. Lug responde que nasceu na própria organização, e eles o criaram para ser o maior assassino do mundo. Eles acabam discordando sobre veganismo ou alguma bobagem. Então Lug decide mostrar a ela o lugar certo de uma mulher na cozinha, enquanto aponta uma arma para a cabeça dela.
A garota fica chocada, pois, embora seja a melhor assassina de sua turma, este velho conseguiu apontar uma arma para ela. E não só isso, Lug conseguiu pegar a própria pistola dela antes de apontá-la para ela. Lug disse a ela que conseguiu tirar a pistola dela porque ela confiou nele, o que é uma falha muito grande, já que Lug poderia muito bem ter sido ordenado a matá-la mais tarde para não deixar evidências. Depois de superá-la completamente, Lug finalmente tira a pistola da cabeça dela e a coloca de volta no bolso antes de deitar para dormir. A garota fica ali chocada antes de tirar a arma do coldre e apontá-la de volta para ele. Lug diz a ela para simplesmente dormir, mas a garota ameaça atirar nele de verdade. Lug simplesmente se levanta e mostra que já tirou todas as balas da arma dela, mais uma vez superando-a, enquanto ela fica ali chocada, imaginando um futuro fazendo sanduíches agora. Mais tarde naquela manhã, eles finalmente conseguem voltar para seu esconderijo, onde ele liga para a organização que o parabeniza por sua missão final e lhe deseja uma feliz aposentadoria, ordenando-o a voltar para o Japão imediatamente. Ele tira 2 passaportes falsos e algumas passagens aéreas com as quais eles embarcam no avião com sucesso. Enquanto em seu assento, ele pensa no que fará com sua vida agora, quando de repente o avião treme violentamente e a notícia de que o avião foi sequestrado se espalha. Lug acha um pouco estranho, ele imediatamente corre para a cabine, nocauteando a aeromoça e abre a porta apenas para encontrar ambos os pilotos mortos e os controles todos quebrados. Ele percebe que a organização deve estar eliminando-o completamente para não deixar pontas soltas. Ele sorri para seu próprio destino e tenta manobrar o avião, mas a organização não está correndo riscos e envia um jato de combate atrás deles, derrubando-os do céu, enquanto Lug dá seu último suspiro na terra. Ele se sente traído ao morrer quando de repente é acordado em um reino diferente na frente de uma vilã de cabelos brancos que ri dele por confiar na organização depois de dar uma lição à sua subordinada sobre como não confiar em ninguém. Ele não entende por que essa deusa está brincando com ele, então ele pergunta o que ela quer. A deusa lhe diz que ela é responsável pelos mortos, e ele tem 2 opções agora. Uma seria reencarnar de volta na Terra como um novo homem sem memória alguma, ou ele pode escolher reencarnar em um mundo de fantasia com todas as suas memórias intactas e prometer fazer um trabalho para ela. Lug decide que já teve o suficiente da Terra e de seus veganos, então ele escolhe o mundo de fantasia e pergunta o que ele deve fazer. A vilã sorri e diz a ele que ele precisa assassinar o herói, que vai nascer no mundo. Lug fica um pouco chocado ao ouvir isso, então a deusa diz a ele para relaxar e oferece-lhe um chá. Ela pergunta por que ele quer escolher o mundo de fantasia, e ele responde que na Terra ele nasceu com um único propósito, que era ser um assassino. Foi-lhe dito para deixar de lado seus pensamentos e sentimentos e focar em matar, mas no final, quando estava prestes a morrer, ele tinha arrependimentos e frustração por não ter vivido a vida que realmente queria. Ele pergunta que tipo de herói ele está encarregado de matar. Então a deusa decide transferir todas as informações sobre este novo mundo diretamente para o seu cérebro. Em um instante, Lug agora sabe tudo sobre este novo mundo de fantasia, onde as pessoas parecem ter muitas habilidades mágicas e físicas diferentes que seriam consideradas sobrenaturais na Terra. Entre eles, o herói realmente terá um conjunto de habilidades lendárias incrivelmente fortes, o que o tornará um verdadeiro espinho na bunda para matar. Mas Lug percebe que, até agora, o herói é muito bom e parece estar fazendo coisas boas. Ele pergunta por que ela quer matar o herói, e a vilã responde que o herói continuará ficando mais e mais forte até que um dia ele terá um confronto final com o Rei Demônio. Nessa luta, o Rei Demônio será derrotado e o herói reinará supremo. Mas depois de 1 ou 2 anos, a força do herói começaria a subir a cabeça, e ele se tornaria tão implacável quanto o próprio Rei Demônio, o que traria o fim deste mundo. Ela quer que ele impeça que isso aconteça. Lug decide aceitar esta missão, mas pede para receber um bom conjunto de habilidades para que seu trabalho se torne um pouco mais fácil. A deusa concorda e lhe dá os melhores atributos que um humano pode ter, juntamente com 5 habilidades especiais em vez de uma. Ela o deixa escolher suas habilidades, e depois que ele termina, ela lhe diz para ter cuidado, pois, embora ele esteja acima de outros humanos neste mundo que tem apenas uma habilidade, o herói ainda é muito mais forte, pois tem mais de 30 habilidades. Lug promete ter cuidado, e com isso ele é enviado para outro mundo onde nasce em uma família aristocrática de assassinos nobres, com uma linda mãe chamada Esri e um pai-mestre assassino chamado Sion. Alguns anos se passam e Lug cresce para ser um jovem capaz, saindo para caçar todas as manhãs, onde aprendeu que a melhor maneira de caçar é matar com um tiro na cabeça antes que a presa sequer saiba que está sendo caçada. Dessa forma, o sabor da carne é melhor preservado. Ele traz com sucesso outro coelho para a mesa e o limpa antes de decidir experimentar algo novo com ele. Sua mãe reclama do fato de não conseguir cozinhar comida suficiente para ele,
mas ele diz a vadia para calar a boca, pois ele vai preparar algo que até Gordon Ramsay adoraria. Ele começa a fatiar o coelho em pequenos pedaços enquanto pensa em todos os nutrientes que vai obter da comida. Assim como um rato de academia, ele pensa em usar carne de coelho como principal fonte de proteína, já que é pobre em gordura, mas por causa de seu sabor selvagem, não é muito saborosa. Para corrigir isso, ele adiciona um monte de ervas e cogumelos secos antes de colocá-lo dentro de uma panela de pressão. Enquanto isso cozinha, ele começa a trabalhar no molho bechamel, que aprendeu enquanto fingia ser um concorrente do MasterChef para se aproximar de seu alvo, que provavelmente era aquele juiz careca idiota que não sabe nada sobre comida. Ele finalmente adiciona seu molho cremoso de volta ao ensopado e o serve à sua família, que todos adoram o prato e sua mãe até o incentiva a vendê-lo em restaurantes para ganhar dinheiro. Que pensamento interesseiro. Mais tarde naquela noite, o pai de Lug o chama para a sala de treinamento para seu exame de rotina. Então ele segue a ordem. Toda semana, assim como meu tio quando está bêbado, Sion verifica o corpo de Lug para garantir que seus ossos, músculos e articulações estão fortes e crescendo adequadamente. Acontece que a família de Lug também são os médicos reais do reino. Mas nos bastidores eles usam seu status de médicos para se aproximar de seus alvos e assassiná-los. Seu pai é um professor muito rigoroso, e lhe ensina todas as diferentes técnicas de cura e assassinato enquanto trabalha em sua furtividade, força, combate corpo a corpo e habilidade com armas. Isso é muito conveniente para Lug, pois assim ele não precisa se esconder enquanto treina para matar o herói um dia. Depois de verificar seu corpo, ele diz a Lug para se vestir novamente, elogiando sua recuperação, e finalmente lhe diz que ele pode estar pronto para a cirurgia. Isso realmente excita Lug, pois acontece que sua família tem outro segredo na manga. O pai e os antepassados de Lug passaram por uma cirurgia especial que modifica seus olhos em uma arma muito especial. Pois, após a cirurgia, eles são capazes de ver mana, ter melhor visão em pouca luz, e são capazes de ver coisas acontecendo claramente a várias centenas de metros de distância. Lug estava esperando este momento chegar e concorda imediatamente com a cirurgia. Após a cirurgia, ele é forçado a usar uma venda nos olhos por alguns dias, mas quando finalmente consegue remover a venda, ele consegue ver o mundo como nunca antes. Ele se vira para o pai e percebe que não só consegue ver o fluxo de mana no corpo do pai, como também consegue ver a mana emanando do seu próprio corpo. Seu pai lhe diz que eles também finalmente encontraram um professor que pode ensiná-lo magia, e isso realmente deixa Lug feliz, pois desde que veio a este mundo, ele sempre quis aprender magia. Finalmente, chega o dia em que ele conhece sua professora de magia, e por algum motivo, sua mãe decide vesti-lo como um fanboy travesti. Independentemente disso, ele e sua família se preparam para cumprimentar sua professora, que ele esperava que fosse um velho, com o nome na lista de Epstein. Mas como ele está em um anime, é claro que ele ganha uma linda garota de cabelos prateados chamada Dia como sua professora. Lug não parece impressionado e se pergunta se Dia é boa, o que Dia percebe, e decide demonstrar seu poder como uma das 5 maiores magas do reino, causando uma enorme explosão nas proximidades. No dia seguinte, Lug apresenta-se formalmente a Dia, que lhe diz para pular a formalidade, porque ela é apenas 3 anos mais velha que ele. Ela então lhe dá uma pequena bola de cristal que pode armazenar mana, e pede para ele despejar tudo o que tem nela. Lug obedece e começa a enviar sua mana para a bola de cristal, e Daya fica impressionada porque ele parece ter uma boa capacidade de mana. No entanto, ela ficou impressionada mesmo antes de Lug mostrar a fera que ele é. Ele aumentou sua capacidade de mana 1000 vezes por causa do treinamento constante, e ele continua bombeando a pequena bola de cristal com mais mana do que ela pode suportar. Dia entra em pânico ao vê-la rachar e diz a ele para jogá-la o mais longe que puder. Lug imediatamente arremessa a bola bem alto no céu, salvando a mansão de sua família de ser bombardeada por meros segundos. A poderosa explosão abala tudo por alguns quilômetros, e Daya está aterrorizada com as habilidades de seu aluno agora. Nesse momento, seus pais vêm correndo para lá e perguntam o que acabou de acontecer. Daya tenta encobrir Lug, dizendo que deveria ter sido mais cuidadosa. Mas acontece que os pais de Lug estão super orgulhosos da magia dele. Sion diz que o feitiço foi ótimo, mas é mais adequado para a guerra, mas eles precisam que Lug seja um assassino. Ele pede a Dia para ensiná-lo alguns feitiços que possam ajudar com isso, e sai imediatamente. Dia não consegue acreditar o quão solidários eles são, porque ela apanharia por quebrar até um copo. Mas então, Lug pergunta a ela se ela tem mais bolas de cristal como esta. Ela recusa, dizendo a ele que elas são incrivelmente valiosas, e não as entregam a ninguém. À noite, Lug se pergunta como pode conseguir mais bolas de cristal porque elas serão úteis para matar o herói. De repente, Dia bate à sua porta e a próxima coisa que ele sabe é que estão dormindo juntos. Dia lhe diz que, como sua professora, ela pode ordená-lo a fazer qualquer coisa, e Lug decide obedecer ao comando dela para evitar qualquer drama. No dia seguinte, é hora de descobrir os atributos de Lug, e Daya pede a ele para despejar apenas um pouco de mana em uma bola de cristal.
Ela verifica atributos de fogo e água, e Lug testa positivo para ambos. Dia fica realmente feliz por ele porque pessoas com 2 elementos são raras, mas ele pede a ela para testar os outros 2 elementos também. Dia fica boquiaberta quando descobre que Lug tem todos os 4 elementos básicos, mas ela também fica feliz por encontrar um aluno tão talentoso. Em seguida, ela o ensina a converter sua mana em um elemento específico, começando com o elemento terra. Isso envolve Dia tendo um momento íntimo com Lug, mas ele secretamente gosta. Graças à sua orientação, ele é capaz de converter sua mana no elemento terra, e então um feitiço de repente surge em sua mente. Daí lhe diz que é o primeiro feitiço que Deus enviou ao seu cérebro depois que ele desbloqueou sua magia. Ele não sabe ler as palavras que surgiram em sua mente, então Daya lhe mostra com um exemplo e ele é capaz de imitá-la com precisão razoável na primeira tentativa. Ele continua praticando até dominar o feitiço, e Daya fica realmente feliz por ele. Ela lhe diz que quanto mais ele praticar, mais feitiços Deus transferirá diretamente para o seu cérebro. No entanto, Lug pergunta a ela se ela pode anotar os feitiços que ela conhece para que ele possa tentar lançá-los. Daya fica intrigada com a ideia, e quando ela anota o feitiço para criar ferro, Lug consegue lançá-lo perfeitamente mesmo sem Deus lhe enviar o feitiço. Ela não consegue acreditar que nunca pensou nisso, e Lug pensa que deve ser algum tipo de mecanismo neste mundo que impede as pessoas de pensarem que podem fazer isso. No entanto, ele não sabe o que significa a linguagem dos feitiços e ele só consegue pronunciar as palavras como aprende com Dia, o que não é realmente eficiente. Então ele pede a ela para anotar todos os feitiços que ela conhece para que ele possa tentar descobrir a linguagem em questão. Dia começa a escrever feitiços para criar diferentes feitiços e encontrar algumas conexões com números neles. Lug imediatamente percebe que os números apontam para coisas da física, como o ponto de fusão dos metais, e ele explica isso a Dia. No entanto, ela não é educada o suficiente para processar física. E eu não a culpo, porque o mesmo acontece comigo. De qualquer forma, Lug percebe que ele pode criar um feitiço para criar ouro que Daya ainda não conhece. Ele pede para ela transcrever os valores na linguagem do feitiço, mas quando ela tenta lançá-lo, ela de repente fica fraca e desmaia. Lug então tenta lançar o feitiço ele mesmo, e surpreendentemente, ele consegue criar um tijolo de ouro sem nenhum problema. Ele de repente percebe que é porque ele escolheu a habilidade de Rank B chamada Tecelão de Feitiços, que lhe permite criar novos feitiços. No entanto, depois de vê-lo lançar o feitiço uma vez, Dia também consegue copiá-lo, e ambos ficam animados ao encontrar uma maneira de criar novos feitiços juntos. Com isso, Lug e Dia continuam treinando juntos enquanto se aproximam um do outro. Eventualmente, Lug cria o feitiço mais americano que se pode imaginar, e cria uma pistola que pode atirar balas de tungstênio. Dia também consegue fazer isso, mas Lug não está satisfeito com o poder de fogo. Então ele se supera e cria um canhão que pode destruir um alvo a alguns quilômetros de distância. Alguns dias depois, Dia se agarra firmemente a Lug à noite porque ela tem que voltar para casa no dia seguinte. Ela deseja ficar com ele para sempre, mas isso não é realmente possível. Em vez disso, Lug dá a ela uma linda faca feita de liga de titânio como presente para se lembrar dele, e em troca, Daya lhe dá uma das raras bolas de cristal. Depois disso, ela o faz prometer de mindinho que ele irá encontrá-la quando ela realmente quiser vê-lo. No dia seguinte, Daya parte para sua casa, e assim que ela se vai, Sion decide que Lug é forte o suficiente para aprender mais sobre o negócio da família deles. Ele o leva a uma prisão com prisioneiros no corredor da morte, explicando que são usados como bonecos de treino para garantir que os assassinos não hesitem ao matar ninguém. Isso deixa Lug bastante curioso, e ele pergunta ao pai por que não o treinou para suprimir suas emoções e se tornar uma máquina de matar, pois assim ele jamais hesitaria em suas ações. Sion lhe diz que eles são seres humanos e não meras ferramentas, e que não matam alguém apenas porque lhes é ordenado. Eles avaliam os crimes de seu alvo, e decidem se matá-los realmente beneficiará o reino, e para isso, precisam manter sua humanidade. Lug fica confuso, pois isso é exatamente o oposto do que ele aprendeu em sua vida anterior. Após alguns minutos, Sion o leva a uma sala e lhe diz que é hora de ele aumentar sua contagem de morte de 0 para 1, iniciando sua jornada. Ele o leva até uma garota amarrada a uma cadeira e explica que ela cometeu inúmeros crimes, como roubo, assalto, assassinato e incêndio criminoso. Sion lhe diz para não hesitar, mesmo enquanto a garota implora por misericórdia, afirmando que tudo não passou de um mero acidente. No entanto, Lug sabe quando uma pessoa está mentindo, e ele corta o pulso dela com sua faca afiada para que ela morra de uma forma relativamente indolor devido à perda de sangue. Ela perde a compostura com isso e encerra sua atuação para amaldiçoá-lo, o que irrita Lug, e ele arremessa a faca na cabeça dela para garantir que ela não torture seus tímpanos por mais tempo. Alguns meses depois, Lug comparece ao Festival da Colheita com seus pais, mas seu objetivo principal não é desfrutar da festa ou aprender sobre a economia de sua propriedade. Em vez disso, ele deseja encontrar alguém com mana para poder recrutá-lo como seu assistente em sua importante missão de eliminar o herói.
Ele rapidamente encontra uma pessoa com mana, mas como se trata de um velho feio e não de uma garota fofa, Lug imediatamente aperta o botão de pular para ele. Ele não encontra mais ninguém com mana depois disso, então decide ser mais paciente em sua busca por um assistente. Alguns dias depois, à medida que o tempo começa a esfriar, Luke parte para caçar alguns animais, a fim de que possam estocar comida para o inverno que se aproxima. Ao chegar à floresta, ele sente a presença de algumas criaturas vivas por perto. E ao encostar o ouvido no chão, esse jovem audacioso consegue de alguma forma descobrir que é uma matilha de lobos cercando sua presa. Ele decide roubar a presa deles, mas ao chegar ao local, ele percebe que os lobos estão, na verdade, tentando devorar uma garota indefesa. Luke decide resgatá-la primeiro e imediatamente atira no lobo que a atacava. Em seguida, ele faz uma aterrissagem de super-herói bem na frente dela para ganhar um pouco de moral, e então lhe diz para segurar seu equipamento enquanto ele pratica suas habilidades nos lobos restantes. Luke rapidamente se livra dos lobos antes de se voltar para a garota. Ele pergunta quem ela é e o que está fazendo ali, e a garota timidamente lhe diz que sua família é muito pobre, e eles a expulsaram de casa para que houvesse uma pessoa a menos para alimentar durante os rigorosos invernos. Ela havia ouvido falar que o território da família de Luke era bastante rico, então tentou atravessar a floresta para alcançá-lo, e foi então que os lobos a encontraram. Luke sente pena da garota e prepara um pouco de mingau para ela com carinho. Ele lhe diz para comer devagar se quiser mais uma tigela, e então vai esvaziar e esfolar os lobos enquanto isso. Assim que retorna a garota, ele lhe conta que é o filho da nobre família que governa este lugar, e ela fica realmente muito feliz ao ouvir essa notícia. Ela diz que deve ser um sinal divino, pois no dia anterior teve um sonho de que encontraria alguém importante em breve. Luke de repente pergunta a ela se ela gostaria de ir com ele, porque assim ela nunca mais precisaria se preocupar com comida em sua vida. A garota fica realmente muito feliz ao ouvir isso, mas ela pergunta a Lug se ele tem certeza absoluta sobre a oferta que lhe fez. Ele responde que sim, que ele realmente quer que ela vá com ele, e a garota fica emocionada às lágrimas, pois nem mesmo seus próprios pais a queriam. No entanto, antes de aceitá-la, Luke lhe diz claramente que ele é um assassino e que vai matar muitas pessoas no futuro. Ele lhe explica que se ela quiser ir com ele, precisará ajudá-lo em seu trabalho, e se não puder fazer isso, ele não poderá levá-la consigo. A garota aceita a oferta com alegria, pois Luke é a primeira pessoa em sua vida que realmente a quis. Enquanto ela pega a mão dele, ela se apresenta como Tart, e Luke a acolhe, sem revelar a verdadeira e profunda razão pela qual ele a deseja ao seu lado. Acontece que Tart possui mana, e é por isso que Luke se deu ao trabalho de exibir sua força, alimentá-la e até mesmo revelar seus segredos a ela, tudo para que ela confiasse nele. Isso fazia parte de seu procedimento padrão de lavagem cerebral, e ele garantiu que Tart tomasse a decisão de ir com ele por conta própria para que ela não o traísse no futuro. 2 anos depois, Tart se tornou a assistente de Lug, ajudando-o não apenas em seu trabalho, mas também em suas atividades diárias. Sob o treinamento de Lug, ela se tornou uma excelente assassina, mas a única arma com a qual ela é realmente boa é uma lança. Lug sabe que uma lança não é uma arma ideal para um assassino, pois não pode ser escondida adequadamente, mas ele ainda quer que Tart seja melhor do que já é. Uma noite, ele a encontra praticando suas habilidades com faca em segredo, e Tart se desculpa por ter ido à sala de treinamento sem sua permissão. Ela diz que queria ser mais útil para ele, mas Lug lhe diz para parar. Tart entra em pânico pensando que Lug a expulsaria, assim como sua família fez. Mas, em vez disso, ele cria uma lança dobrável usando sua magia, dizendo a ela para usar aquilo em vez da faca. Enquanto Tart usa a faca, ela consegue demolir os bonecos de treino com facilidade. E até mesmo Lug fica impressionado com sua habilidade e foco. Algumas semanas depois, Lug e Tart vão ao mercado. E todos ali estão muito endividados com Lug por sua ajuda. Ele tem os ajudado, sugerindo novos tipos de fertilizantes para suas colheitas e usando sua magia para fornecer água durante os períodos de seca. As pessoas lhe dão seus produtos como presentes, e quando Luke retorna para casa, há mais comida em sua carruagem do que ele conseguiria consumir antes que estragasse. Tart o elogia, dizendo que ele se esforça muito para ajudar seus súditos, mas Luke responde que ajudá-los em sua vida cotidiana é seu dever como nobre. Ele lhe diz que apenas protegê-los de monstros e bandidos não é suficiente para conquistar seus corações, então ele precisa fazer essas coisas também. Tart fica impressionada com ele, porque o nobre da região de onde ela veio é um bastardo ganancioso, e ele não se importava nem um pouco com seu povo. Mais tarde naquela noite, Luke estoca algumas das bolas de cristal mágicas em seu esconderijo secreto. Ele examinou a bola de cristal que Dia lhe deixou e encontrou uma maneira de produzi-las por conta própria. Agora, ele possui milhares dessas bolas de cristal, todas cheias até a borda com magia, caso precise usá-las como uma arma poderosa. Nesse exato momento, Tart entra em seu quarto e lhe diz que seu pai o chamou para a sala de treinamento. Assim que Lug chega à sala de treinamento, Sion vai direto ao ponto e lhe pergunta sobre Tart. Lug responde que ela se tornou habilidosa o suficiente para realizar pequenas missões sozinha, mas não é isso que Sion realmente quer saber. Lug entende o que ele está perguntando e lhe diz que ela não é uma espiã enviada por outra família nobre para roubar suas técnicas.
Ele garante ao pai que a tem monitorado de perto, e sua linguagem corporal não mostra que ela esteja mentindo sobre isso. Bem, Sion fica feliz em ouvir isso, porque se Tart tivesse sido uma espiã, eles teriam que matá-la. Mas isso seria uma pena, porque é incrivelmente raro encontrar pessoas comuns com mana. Ele ainda pensa que houve uma quantidade enorme de coincidências na forma como Lug e Tart se conheceram, mas agora ele consegue acreditar que deve ter sido um milagre que os uniu. Com isso, Sion diz a Lug que o chamou ali para seu próximo exercício de treinamento, que também é um teste especial. Ele lhe diz que, se ele passar neste teste e depois em apenas mais um teste, ele se formará em suas lições e se tornará um assassino completo, pronto para assumir missões importantes. Lug aceita a missão com alegria, que acaba sendo um momento de união entre pai e filho, trocando golpes um com o outro. Ambos vão para a floresta para lutar como assassinos, e Lug percebe que aquele que encontrar o outro primeiro terá uma grande vantagem. Ele imediatamente perde para seu pai nesse quesito, porque Sion o avista e atira flechas nele antes mesmo que ele possa notá-lo. Lug começa a fugir, enquanto escaneia a direção de onde as flechas vieram, tentando se proteger. Ele rapidamente encontra seu pai e arremessa sua faca nele, mas ele a bloqueia com facilidade. Lug então se abaixa no chão para atacá-lo, desviando do primeiro golpe de seu pai. No entanto, ao tentar atacá-lo, Sion atinge seu joelho com força. Lug de alguma forma consegue chutá-lo e escapar, e graças à sua magia de cura, ele consegue colocar sua perna de volta em forma de combate rapidamente. Ele continua se escondendo, pensando que é mais forte e mais rápido que seu pai, e que também possui a experiência de sua vida anterior. No entanto, ele ainda está sendo empurrado para trás, porque Sion consegue usar seus olhos mágicos para prever seus movimentos. Eles não funcionam como um Sharingan, mas ele consegue ver as pequenas mudanças em seu corpo para antecipar qual movimento ele usará em seguida. Nesse exato momento ele sente Sion se aproximando, então tenta fugir, acionando uma armadilha. Lug evita a armadilha, mas isso acaba sendo uma distração, e o ataque real vem de Sion, que consegue mantê-lo em alerta mais uma vez. Lug consegue atingi-lo com um chute desta vez, e Sion desaparece na floresta. Ele então decide focar mais em prever os movimentos de seu pai do que em se mover, e fica parado perto de uma árvore, observando atentamente. Ele sente duas fontes de sede de sangue, e nesse exato momento uma faca vem voando em sua direção pela direita. Lug desvia apenas para encontrar uma faca vindo em sua direção pela esquerda também. Normalmente, ele teria pensado que o papai assassino estava mirando em seu lado mais fraco. Mas desta vez, ele sabe que isso também é um chamariz, porque um verdadeiro assassino oculta sua sede de sangue ao ir para o ataque fatal. Lug desvia a faca bem a tempo, enquanto seu pai salta sobre ele por trás, em um movimento rápido e preciso. Sion consegue esfaquear seu ombro, mas como Lug tem uma lâmina em sua garganta, ele admite que perdeu a luta. Mais tarde, Sion enfaixa a ferida de Lug, secretamente frustrado por ter perdido para seu filho, que ainda nem atingiu a puberdade. Ele pensa que isso significa coisas boas para o futuro de sua família, porque Lug estava até se contendo durante a luta, não usando magia. Lug diz que se usasse magia, a luta se tornaria inútil, pois não seria um teste de suas habilidades como assassino. Sion percebe que seu filho já cresceu e ele declara que não tem mais nada a lhe ensinar. Ele diz a Lug que ele está pronto para assumir trabalhos reais agora, e a única coisa que ele precisa é de experiência para se tornar ainda mais forte. Depois daquele dia, Sion começa a levar Lug em suas viagens de campo, onde eles assassinam nobres maus e gananciosos por seus crimes graves. Enquanto seu trabalho secreto é tirar vidas, seu trabalho diário é salvar vidas, um contraste marcante. Sion frequentemente é convidado às casas de nobres porque ele é o melhor médico do reino, e ele leva Lug consigo para que ele possa observar o quanto os nobres se esforçam em sua segurança. Enquanto retornam da casa de um paciente um dia, Sion conta a Lug sobre seu último exercício de treinamento e também seu teste final antes que ele possa começar a aceitar trabalhos por conta própria. Ele lhe diz que os assassinos nem sempre entram pela porta dos fundos, porque às vezes eles se disfarçam para entrar pelo portão principal e assassinar seu alvo, conquistando sua confiança. Lug conhece bem essa técnica, e ele pergunta ao pai se ele quer que ele se torne um chefe, já que ele é bom nisso. No entanto, Sion quer que ele atue como um comerciante, porque os nobres baixam a guarda perto de mercadores que podem conseguir o item que desejam. Ele já forjou uma identidade falsa à prova de falhas para Lug, como Ilik-Bala, o filho de uma proeminente família de comerciantes. O chefe da família Balar lhe devia uma dívida, então eles concordaram com seus termos e estão dispostos a treinar Lug como comerciante pelos próximos 2 anos. Logo depois disso, Sion dá uma festa para Lug, pois ele está prestes a partir para seu teste final. Todas as famílias ramificadas que estão envolvidas no negócio de assassinatos estão presentes nesta ocasião, e enquanto todos estão felizes em ouvir sobre o quão genial Lug é, um pirralho bêbado chamado Hana está furioso com ele, demonstrando sua raiva. Ele arremessa seu copo de vinho vazio em Lug, que o pega com facilidade. O pai de Hana tenta impedi-lo, mas ele declara que não pode aceitar Lug como herdeiro da família. Ele diz que, após a morte do primeiro filho de Sion, ele deveria ter assumido seu lugar como herdeiro, e é injusto que alguém mais fraco que ele consiga roubar isso dele.
Sion diz que eles decidirão quem é mais forte através de uma luta, e ele imediatamente dá a ordem para começar a lutar. Hana nem estava pronto para isso quando percebeu que Lug já estava atrás dele com sua faca em sua garganta, em uma posição de vantagem. Ele o corta levemente como um aviso, mas assim que Sion declara o fim da luta, ele solta Hana. Esse sujeito embriagado, no entanto, ainda não aprendeu a lição, e ele avança contra Lug, que o prende no chão e quebra seu braço, em um movimento rápido e decisivo. Sion usa este momento para reforçar a imagem de seu filho, dizendo que é assim que os assassinos devem lutar, e que não há ninguém ali que possa vencer Lug em uma luta. No entanto, Lug tem outra coisa em mente, e mais tarde naquela noite, ele convida Hana para encontrá-lo no jardim. Como ele já está sóbrio agora, Hana percebe que estava agindo como um idiota mais cedo. Ele diz que ainda está frustrado por perder para um garoto 4 anos mais novo que ele, apesar de ser o mais forte nas famílias ramificadas, e Lug lhe diz que ele está em uma boa situação. Porque seu pai, que é o assassino mais forte de sua família até hoje, perdeu para alguém 30 anos mais jovem que ele. Hana fica chocado ao saber que os rumores sobre Lug ter vencido Sion são verdadeiros, e então Lug lhe faz uma oferta. Ele lhe diz para se tornar seu subordinado, não como um assassino, mas como um cavaleiro, porque sua esgrima é melhor do que suas habilidades furtivas. Hana pode ser arrogante, mas ele não é um idiota e ele aceita a oferta de se tornar o braço direito do futuro líder da família. No dia seguinte, Lug parte em sua jornada para treinar com a família Balar, e Dia o acompanha. Logo, eles chegam à cidade mercantil de Miltiel, e Lug muda a cor de seu cabelo enquanto adota completamente sua nova identidade como um comerciante. Enquanto isso, na cidade, uma garota de cabelos azuis chamada Marra administra um pequeno, mas lucrativo negócio. Seu falecido pai era comerciante e ela aprendeu os fundamentos dos negócios com ele. Então agora ela lidera um pequeno grupo de órfãos que se oferecem para mostrar a cidade aos visitantes. Não é muito, mas é um trabalho honesto e digno. E sob a liderança de Marra, seus amigos estão conseguindo viver uma vida melhor do que viveriam de outra forma. Marra sonha em se tornar rica o suficiente para comprar uma casa para todos eles, e todos estão felizes com essa perspectiva. Mas nesse exato momento, um grupo de bandidos aparece na frente de sua base. Esses tolos anunciam abertamente sua intenção de sequestrá-los. E Marra os ataca com seu poder mágico, dizendo às suas amigas para fugirem o mais rápido possível. Ela tenta fugir também, mas os bandidos a capturam junto com 2 de suas amigas. Eles as levam imediatamente para um orfanato fora da cidade, que é administrado por um bastardo feio e cruel chamado Thorin. Ele lhes diz que farão parte de seu orfanato a partir de agora, e o garoto com Marra o ataca, dizendo que eles não precisam de sua ajuda porque estavam se virando bem sozinhos. Thorin o soca, dizendo que qualquer um que o desobedecer ou tentar fugir será severamente punido. Marra e os outros são jogados em um quarto onde o resto de seus amigos já estão presentes. Eles se perguntam por que alguém os sequestraria para colocá-los em um orfanato, mas uma garota comenta que a esposa do Lorde administra uma caridade e financia orfanatos e é por isso que Thorin os sequestra para ganhar algum dinheiro fácil. Nesse exato momento, um dos bandidos joga um saco de vegetais no quarto, dizendo a eles que é a comida deles para a semana inteira. Enquanto os outros estão sem esperança, Marra lhes diz que eles deveriam começar a cozinhar para não perderem tempo. Enquanto se sentam para comer, as crianças pensam que sempre quiseram um teto sobre suas cabeças, mas não dessa forma, e se preocupam com o que acontecerá com elas dali em diante. Tudo isso aconteceu há alguns anos, e agora todos cresceram um pouco mais. Eles são usados como servos no orfanato e também forçados a costurar vestidos para vender no mercado. Aqueles que não conseguem se sair bem são espancados pelos bandidos, mas Thorin diz ao chefe dos bandidos para ser gentil com eles, porque ele precisa que estejam em perfeita forma para seu próximo projeto de negócios, que envolve vendê-los a doentes pervertidos. Um por um, todos os amigos de Marra passam pelas partes mais horríveis de suas vidas, e uma delas fica tão devastada por isso que corta o rosto com uma foice, para que ninguém mais quisesse comprá-la, em um ato de desespero. Alguns anos depois, Marra ouve Thorin conversando com seus capangas sobre como Marra atingiu a idade para ter seus próprios clientes agora. Ela entra em pânico ao se lembrar do que aconteceu com todas as suas amigas e corre para o celeiro para cortar o rosto também, em um momento de desespero. No entanto, nesse exato momento, Lug aparece atrás dela, atingindo-a com algumas falas um tanto embaraçosas sobre não arruinar o rosto com lágrimas. Logo, todas as garotas estão enfileiradas na frente dele, enquanto Thorin o apresenta como o filho da companhia comercial Balar, que está disposto a levar uma garota como sua assistente pessoal. Todos ficam esperançosos, exceto a garota que cortou o rosto, mas Lug está interessado apenas em Marra. Ele a pede para se tornar sua assistente, e Marra hesita, pois pensa que é injusto com suas amigas, que também estão ali. No entanto, Lug faz o acordo com Thorin, que lhe diz que a garota precisa de tempo para estar pronta. Então ele deveria voltar depois de 3 dias para buscá-la. Marra entra em pânico ao perceber que o bastardo planeja vendê-la a alguns doentes pervertidos e depois atacá-la ele mesmo. Mas ela não ousa dizer nada na frente dele. Lug aceita os termos, mas lembra a Thorin que, como ele comprou Marra, ela agora faz parte de sua família. Mais tarde naquela noite, Marra é preparada para ser levada ao seu primeiro cliente.
E na carruagem, Thorin começa a ter atitudes pervertidas com ela, dizendo que se a pirralha tivesse vindo um mês depois, ele poderia ter tirado mais valor dela. Marha pensa em Lug, e em como ela não quer que ninguém a profane antes que ela vá com ele, desejando sua proteção. Isso de repente desperta seu poder mágico, e ela empurra Thorin, forçando-se para fora da carruagem. Ela corre para a floresta, mas o líder dos bandidos a alcança, porque ele também consegue usar mana, o que a coloca em perigo novamente. Marha implora para que ele a deixe ir, mas ele a restringe, dizendo que talvez ele devesse desfrutá-la primeiro desta vez. De repente, Lug chega ali e joga o pervertido para longe, dizendo a Marha que ele precisa que ela vá com ele imediatamente, sem demora. Thorin também chega correndo, dizendo a Lug que ele não pode levar a garota hoje. No entanto, quando Lug declara que ele não pode colocar sua família em perigo, Thorin diz ao seu capanga para atacá-lo. O bandido avança contra Lug, que facilmente destrói seu braço. Thorin o ataca em seguida, e Lug o subjuga com facilidade também, mas em vez de matá-lo, ele decide entregá-lo à lei. Por outro lado, Tart finge ser Marha e visita a casa do pervertido, mas ela tem guardas logo atrás dela que prendem o sujeito imediatamente. Na manhã seguinte, Thorin e toda a sua equipe são presos, e as garotas podem viver suas vidas livremente novamente. Lug até cura o rosto da garota com cicatrizes como um favor a Marha, que tem que deixar suas amigas para trás para ir com seu príncipe encantado. Alguns dias depois, Lug realiza uma cirurgia no verdadeiro filho da casa Valar, mas o proíbe de contar a qualquer um. O chefe da família fica realmente grato a Lug, e ele pergunta como pode pagar essa dívida, porque bons comerciantes nunca recebem nada de graça. Lug apenas lhe pede para permitir que ele mantenha sua família como um local de apoio para ficar, caso o assassinato o coloque em muitos problemas. O Sr. Valar fica feliz em ouvir isso, e então ele de repente se lembra de que também finalizou a papelada para adotar Marha na família. Algumas semanas depois, Bala mostra a Lug o layout de uma loja que eles possuem. Ele explica que tentaram montá-la como uma loja de bebidas primeiro, mas isso falhou miseravelmente, e agora eles querem transformá-la em outra loja com um novo propósito. Valor pede a Lug que administre essa loja, pois confia plenamente em suas habilidades e em seu caráter. Lug aceita a tarefa com satisfação e, mais tarde, compartilha a novidade com Tart e Marha. Ele lhes revela que pretende utilizar este estabelecimento também para seus trabalhos relacionados a assassinatos. E para conseguir isso, ele precisa comercializar produtos que sejam especificamente direcionados à nobreza. Ele decide que vender cosméticos e doces de altíssima qualidade para atrair as damas nobres seria a maneira mais eficaz de obter lucro, ao mesmo tempo em que consegue coletar informações valiosas. Ele rapidamente apresenta a ideia a Rudolf, a rena de nariz vermelho, e a sua esposa, que detesta Lug profundamente, pois acredita que ele seja o filho bastardo de seu marido. Enquanto Lug lhes expõe sua proposta de iniciar um negócio de cosméticos, eles o informam que o mercado já está completamente saturado e que, nesse setor, o nome da marca tem muito mais peso do que a própria qualidade do produto. Lug compreende a situação, mas afirma que irá introduzir um produto absolutamente inovador no mercado. Ele começa a conversar com sua falsa madrasta sobre como a remoção da maquiagem acaba por retirar o óleo e a umidade da pele, causando danos significativos a ela a longo prazo. Ela concorda plenamente com ele, e então Lug lhe apresenta o primeiro frasco de hidratante do mundo, explicando que ele pode reduzir consideravelmente os danos causados pelos produtos de maquiagem. A mulher fica bastante curiosa com a novidade e aplica o hidratante em sua pele, percebendo a diferença de forma imediata. Ela remove a máscara para revelar seu rosto envelhecido e cheio de rugas, e Lug lhe diz que, se o hidratante tivesse sido inventado muito antes, sua pele certamente estaria com uma aparência bem melhor. Pois bem, a mulher concorda com a afirmação, e até mesmo Bala decide experimentar o produto. Lug então pede à sua madrasta que tente aplicar maquiagem por cima do hidratante, pois isso manterá a pele dela protegida, ao mesmo tempo em que a permite se decorar e se arrumar para ficar com uma aparência de palhaço. A velha bruxa fica tão profundamente impressionada com o frasco de hidratante que está pronta para aceitar Lug como seu próprio filho, e seu marido a instrui a distribuí-lo entre suas amigas, para que assim possam ter uma base de consumidores já preparada no momento em que o produto for oficialmente lançado no mercado. Ele então pergunta a Lug quantas garrafas podem ser produzidas por semana, e Lug responde que consegue fabricar apenas 200 delas. Ele argumenta que não devem contratar trabalhadores para isso de imediato, pois isso arriscaria vazar seus segredos para a concorrência, e que em vez disso deveriam aumentar a produção de forma gradual e controlada. Balor compreende perfeitamente a lógica e o instrui a começar o trabalho, mas Lug lhe informa que precisa ir até a família de médicos e assassinos para conseguir isso, pois um ingrediente crucial para o hidratante cresce exclusivamente naquele local. Ele decide então montar a fábrica no próprio local, pois assim ninguém poderá roubar seus preciosos segredos. Balor lhe concede a permissão para tal, e Lug, acompanhado de Tart, retorna para casa pela primeira vez depois de um período consideravelmente longo. Um mês mais tarde, a loja de cosméticos de Lug se torna o maior sucesso do mercado, e Marha a administra com a ajuda de suas amigas do orfanato. Lug agora é famoso por todo o reino, o que lhe garante acesso facilitado a todas as casas nobres, caso ele precise realizar algum assassinato por lá. Tart fica impressionada com tudo isso, mas ela se sente ainda mais tocada pela bondade dele em contratar as amigas de Marha para a loja. Lug lhe diz que foi puramente por uma questão de negócios, mas Tart acredita que ele é apenas um fofo fingindo ser um Sigma. De qualquer forma, Lug a questiona sobre a segurança da fábrica deles, e Tart lhe informa que espiões tentaram invadir e subornar os funcionários, mas ainda não obtiveram sucesso.
Lug sabe que seus concorrentes desesperados tomarão medidas drásticas em breve, e naquela mesma noite, ele sente a presença de uma pessoa se aproximando de seu quarto. Ele percebe que o espião planeja sequestrá-lo para descobrir os segredos da fabricação do hidratante. Mas, felizmente, Tart e Marra estão em estado de alerta máximo, e elas conseguem capturar o espião antes mesmo que Lug precise fazer qualquer coisa. Elas o torturam em seguida, mas o espião acaba morrendo, sem lhes revelar absolutamente nada. Lug não se incomoda muito com isso, e decide tirar seu dia de folga mensal para fazer uma visita a Daya. Tanto Tart quanto Marra se sentem bastante solitárias depois que ele parte, então elas resolvem comer algo delicioso enquanto o esperam retornar. Enquanto isso, Lug voa até a casa de Daya, levando alguns biscoitos de chocolate, e ela lhe conta que criou alguns feitiços novos desde a última vez que ele a visitou. Desta vez, ela desenvolveu um feitiço anti-gravidade e Lug fica bastante surpreso, pois pensou que ele próprio o descobriria antes dela. De qualquer forma, eles se divertem bastante aproveitando a festa do chá e depois praticam alguns feitiços, e quando a noite chega, Lug voa de volta para sua mansão. Com o passar do tempo, Lug envia Tart para os campos de batalha como mercenária, para que ela possa adquirir mais experiência, enquanto ele permite que Marra cuide dos negócios, a fim de que ela se torne uma comerciante ainda mais habilidosa. Nesse meio tempo, ele tem frequentado inúmeras festas e estabelecido conexões importantes com nobres, o que certamente o ajudará a realizar suas missões no futuro. 2 anos já se passaram desde que ele se juntou à família Balor, e agora chegou o momento de ele retornar para casa. Lug decide deixar Marra na cidade para que ela possa administrar sua loja de cosméticos, e ela está bastante confiante de que conseguirá gerenciar o estabelecimento com excelência e até mesmo expandi-lo. Ela conta a Lug sobre seus planos de abrir filiais da loja em outras cidades e lhe mostra o primeiro local que ela selecionou para isso. Lug fica chocado ao ver a localização, pois ele havia investigado a fundo o passado de Marra, e sabe que aquele era um estabelecimento que no passado foi administrado pela empresa de seu pai. No entanto, quando ele foi traído por seu braço direito e assassinado por causa de seu dinheiro, Marra pressentiu o perigo iminente para sua própria vida e fugiu para esta cidade. Lug percebe que Marra planeja agora reaver a empresa de seu pai, e esta loja representa o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Ele lhe diz para fazer o que quiser, pois confia plenamente nela, e não se importa se ela deixar seus assuntos pessoais interferirem em seu trabalho, contanto que ela consiga produzir os resultados esperados. Marra fica muito feliz em ouvir isso, e nesse exato momento, suas amigas entram no quarto para entregar um presente de despedida a Lug. Elas lhe dizem que ele a salvou de um verdadeiro inferno e lhes proporcionou a oportunidade de viver uma vida digna e apropriada. Lug aceita o presente delas e afirma que jamais as esquecerá. Depois disso, ele retorna à sua aparência normal e se prepara para voltar para casa. Ele deixa Marra encarregada de gerenciar tanto os negócios quanto a rede de informações que ele criou ali, e ela promete que trabalhará arduamente para isso. Ela então pede a Lug que a visite de vez em quando, pois ela se sentiria extremamente solitária sem a presença dele. Lug promete que a encontrará nos intervalos entre suas missões, e com essa promessa ele se despede do local. Na carruagem, ele percebe Tart com uma expressão sombria, pois ela já está sentindo falta de Marra. De repente, Lug sente a presença de Mana por perto e imediatamente ordena ao cocheiro que pare a carruagem. Ele descobre que um bando de lobos monstruosos o cercou, e Tart pede sua permissão para demonstrar suas habilidades. Assim que Lug lhe concede a autorização, ela saca sua lança que estava presa às suas coxas robustas, e caça os lobos um por um, com precisão. Ela utiliza algumas habilidades mágicas também, e Lug fica bastante impressionado com sua performance. No entanto, ele também percebe que uma vez que monstros começaram a invadir os assentamentos humanos, chegou o momento para o herói finalmente fazer sua aparição. Em breve, eles retornam ao território de sua família, e ele decide fazer uma visita aos fazendeiros locais em primeiro lugar. Todos o recebem com grande entusiasmo e o presenteiam com frutas e vegetais, para demonstrar que ainda o amam, mesmo depois de ele ter desaparecido por 2 longos anos. Depois disso, Lug retorna para casa, e sua mãe, com seu jeito peculiar, imediatamente começa a cheirá-lo, pois sentiu uma falta imensa dele. Assim que ela termina, Lug decide ir ver seu pai, que está trabalhando em seu escritório. Sion fica realmente impressionado ao ver o crescimento de Lug nesses 2 anos, e ele comenta que o enviou para aprender a ser um comerciante com Balor. No entanto, ele jamais imaginou que Lug se tornaria um empresário mundialmente famoso em um período tão curto de apenas 2 anos. Kaine diz a Lug que o enviou para a família Balor, não apenas para estabelecer uma segunda identidade que pudesse auxiliá-lo em seus assassinatos, mas também por uma outra razão muito importante. Lug não conhece essa segunda razão, então seu pai lhe revela que queria que ele aprendesse uma outra maneira de viver, além de ser um assassino. Lug fica chocado ao ouvir isso, então Kaine explica que ele possui o talento nato para se tornar um grande comerciante e que poderia viver uma vida muito melhor dedicando-se aos negócios do que matando pessoas. Ele afirma que já está velho demais para fazer qualquer coisa além de assassinatos, mas Lug ainda é jovem e não matou ninguém em suas missões de assassinato. É por isso que ele deseja que Lug reflita cuidadosamente sobre seu futuro e evite uma vida de derramamento de sangue, se assim desejar. Lug se opõe veementemente à ideia, pois ele fez de tudo para se tornar um assassino ainda melhor, e Kaine lhe diz que, embora o trabalho dele seja crucial para manter o país seguro, o país na verdade não se importa com eles. Ele afirma que se os segredos deles forem revelados, mesmo que seja por um mero acidente, o rei os abandonará imediatamente e, em vez disso, os atacará. É por essa razão que ele criou uma segunda identidade para Lug, caso as coisas deem errado, para que ele possa desistir de tudo antes mesmo de começar.
Kane deixa a decisão inteiramente nas mãos de Lug, e ele, com orgulho, declara que continuará a trabalhar como assassino. Kane lhe pergunta a razão para essa escolha, e Lug lhe responde que conheceu muitas pessoas preciosas em sua curta vida e ele deseja proteger a felicidade delas e a felicidade de outras pessoas inocentes como elas. É por isso que ele irá matar as pessoas que ameaçam arruinar o reino deles, e ele não se importa, mesmo que seja abandonado por fazer isso. Ele afirma que lidará com os desafios à medida que surgirem, e se não puder ser um assassino, então ele considerará seriamente a possibilidade de se tornar um comerciante de forma permanente. Kane fica bastante impressionado com ele, e então Lug lhe revela que tem uma outra razão pela qual deseja ser um assassino nobre e não um comerciante. Ele diz que está apaixonado por Dia e que deseja se casar com ela um dia, e para isso ele precisa de um título de nobreza. Kane começa a rir diante disso, mas ele apoia a escolha de seu filho. Com isso, ele lhe entrega sua primeira missão real de assassinar um nobre que vende segredos militares em troca de drogas, e Lug promete que irá concluir a missão com absoluta perfeição. No entanto, antes de tirar a vida do nobre, Lug decide verificar se ele é realmente um alvo que vale a pena ser assassinado. Ele envia uma mensagem codificada a Marha para que ela colete informações sobre o homem, e também para que organize sua infiltração na mansão dele. Como não existe Wi-Fi neste mundo, ele precisa enviar pombos para entregar sua mensagem, e decide descansar até que receba uma resposta. Nesse meio tempo, esse começa a importuná-lo sobre encontrar uma garota para se casar, pois ela deseja ver seus netos o mais rápido possível. Ela fez uma lista de algumas garotas de famílias nobres, mas Lug as rejeita todas, passando para a esquerda, pois ele não tem o menor interesse em casamentos arranjados. Ele nem sequer deseja conversar com sua mãe sobre esse assunto. Então ele deixa essa questão para Tart, que afirma que Lug é muito jovem para se casar e ter filhos. No entanto, quando Izzy sugere que Tart poderia se tornar a mãe de seu filho, ela imediatamente muda sua postura e diz que talvez seja o momento certo para isso. No entanto, Lug friamente ignora sua mãe e Tart, dizendo-lhes para pararem de perturbá-lo com coisas tão estúpidas. Mais tarde, naquela mesma noite, ele muda seu disfarce para se tornar o comerciante novamente, a fim de que possa se infiltrar na casa do nobre. Tart lhe pergunta se eles não deveriam esperar pelo relatório de Marha, mas Lug lhe diz que eles devem observar por si mesmos o que é publicamente visível, enquanto Marha descobre as verdades ocultas. Eles chegam a uma cidade próxima na manhã seguinte e encontram um grande número de soldados feridos. Lug percebe que eles devem ter sofrido por causa do nobre que vendeu os segredos militares. Nesse exato momento, uma garota se aproxima para lhes vender um pouco de geleia, e ela oferece um pote para uma degustação gratuita. Lug e Tart ficam imediatamente desconfiados dela, e ao provar a geleia, Lug verifica que ela contém drogas. Ele diz à garota que ela ainda tem a chance de parar, e então ele esmaga completamente sua cesta inteira. A garota entra em pânico enquanto tenta recolher a geleia, e então um grupo de bandidos chega ao local para iniciar uma briga com Lug. Lug e Tart os nocauteiam rapidamente, mas eles são apenas vendedores de baixo nível, e ele sabe que o problema não desaparecerá, mesmo que derrotem mais pessoas como eles. Ele então volta sua atenção para a garota, que está em completo pânico porque precisava das drogas para sua mãe viciada. Lug decide fazer uma visita à mãe viciada dela, e ela enlouqueceu completamente por causa de sua dependência. Ela ataca sua filha quando não consegue a geleia, e Lug a subjuga. Ele usa sua mana para nocauteá-la e alterar a química cerebral dela, de modo que seu corpo não precise mais da droga. No entanto, a mulher ainda pode permanecer psicologicamente dependente dela. Lug e Tart retornam para casa naquela mesma noite, e eles encontram uma remessa de produtos de beleza enviada por Marha, acompanhada de uma mensagem. Ela descobriu que o nobre é, na verdade, o verdadeiro Heisenberg por trás de toda essa rede criminosa. Mas ele alega que o cartel é extremamente ativo em sua região, e é por essa razão que as drogas são encontradas por lá. Ele suborna nobres de alto escalão para se manter fora de problemas, e é por isso que o rei não pode puni-lo ativamente. Isso é o suficiente para Lug decidir que aceitará este trabalho e assassinará aquele canalha que está fazendo pessoas inocentes sofrerem. Ele parte para a casa do nobre na manhã seguinte, disfarçado como comerciante. Marha o acompanha porque estava se sentindo muito solitária sem ele, e ela se agarra a ele durante o caminho, dizendo abertamente que deseja que ele compartilhe um pouco de seu DNA com ela. Lug a ignora da mesma forma que eu ignoro os termos e condições antes de clicar em aceitar, e eles logo chegam à cidade onde o nobre reside. A cidade é excessivamente próspera, considerando que sua principal ocupação é a agricultura, e a mansão do nobre realmente ostenta sua vasta riqueza. Eles são recebidos pela esposa do nobre, que está muito animada em conhecer o fundador da mundialmente famosa empresa de hidratantes. Lug a cumprimenta e lhe mostra o mais recente produto de sua empresa. A mulher lhe pergunta por que ele está mostrando o produto a ela antes mesmo de ser lançado no mercado. E Lug responde que todos sabem como o marido dela tem desenvolvido seu território de forma tão rápida e eficiente. Então ele é o principal foco da sociedade nobre. Eles desejam que ela endosse o novo produto deles para que todas as damas nobres prestem atenção a isso. E a mulher fica extremamente lisonjeada ao ouvir tal proposta. Ela começa a falar sobre como eles eram muito pobres há apenas alguns anos, mas agora estão realmente muito ricos. Nesse exato momento, seu marido chega ao local e se apresenta a Lug. Ele se mostra grato por Lug ter escolhido sua esposa para experimentar o novo produto deles, e Lug percebe que seu alvo realmente ama muito sua esposa.
O nobre oferece uma festa naquela noite e Lug, juntamente com um novo frasco de hidratante, recebem muita atenção. O nobre não para de falar sobre o quanto ama sua esposa e de se beijar em público, e Lug sente uma leve e discreta inveja dele. Após alguns dias dedicados a coletar informações sobre ele, Lug encontra a oportunidade perfeita para atacar. Ele descobre que o nobre gosta de contemplar a lua antes de ir para a cama, e decide atirar nele à distância enquanto ele desfruta de sua pequena e habitual rotina. Lug mira com precisão enquanto Tart guarda suas costas, e uma vez que ele está travado no alvo, ele dispara uma bala que perfura a cabeça do nobre, tirando sua vida de forma instantânea. Lug fica satisfeito por o trabalho ter sido concluído. Mas nesse exato momento, a esposa do nobre aparece na varanda e ela fica completamente devastada ao ver seu marido morto. Lug se emociona um pouco ao presenciar essa cena, e ele compara essa experiência à sua vida passada, onde não sentia absolutamente nada, mesmo depois de matar inúmeras pessoas. Ele aceita que é um homem transformado nesta vida, e mesmo sendo um assassino, ele não é mais uma ferramenta sem coração. Alguns dias depois, Lug e suas garotas vão passar férias em uma ilha deserta e ao retornarem para casa, Mahalia entrega algumas informações que ele havia pedido para ela pesquisar. Ela diz que encontrou o tesouro divino que ele estava procurando e que se trata de uma lança extremamente poderosa. Tart pergunta a Lug o que é um tesouro divino, e ele lhe explica que são artefatos indestrutíveis e incrivelmente poderosos que existem desde os tempos mais antigos. Maha então lhes diz que está tentando negociar a compra da lança com seu atual proprietário, Satanta, que ela acredita ser o principal candidato a se tornar um herói. Ela está enfrentando algumas dificuldades nas negociações, mas pede a Lug que deixe isso com ela, pois ela conseguirá realizar este trabalho como uma verdadeira comerciante. Depois disso, é hora de algumas más notícias, e Maha informa a Lug que uma guerra civil eclodiu no reino vizinho e que a família de Daya se juntou ao lado do reino. Lug fica um pouco tenso ao ouvir isso, mas então Maha revela a parte mais preocupante de toda a situação. Ela diz que há um soldado na facção rebelde que tem causado muitos problemas, e esse soldado é o mesmo homem chamado Satanta, que é o proprietário da lança divina. Lug voa imediatamente para a casa de Daya para conversar sobre o assunto, e ela o cumprimenta alegremente, como de costume. Assim que Lug aborda o tópico da guerra, ela casualmente lhe diz que está muito longe de sua casa, e que o assunto não é tão grave quanto parece, então eles ficarão bem. Lug lhe diz que eles podem estar enfrentando o herói que está do lado dos rebeldes, e nesse caso, os humanos normais não conseguirão derrotá-lo. Ele conta a Dia sobre sua identidade secreta como comerciante e diz que poderia usar seu poder para evacuar ela e toda a sua família para fora do país antes que eles corram perigo. No entanto, Dia fica furiosa com isso e lhe diz que é uma nobre orgulhosa deste reino e que precisa cumprir seu dever protegendo-o. Ela então rapidamente volta ao normal e pergunta a Lug como ele coloriu o cabelo. Ele tenta lhe dizer que não é o momento para isso, mas Dia não lhe dá a menor atenção. Ela diz que seu pai não está em casa agora, então eles podem sair para um encontro, e no final, Lug é forçado a ouvi-la. Eles vão ao mercado depois que Dia muda a cor do cabelo para combinar com a dele, e ela começa a se perguntar onde deveriam ir para comer. Enquanto Lug começa a lhe falar sobre os melhores restaurantes de sua cidade, ele de repente nota um comerciante passando e comenta que ele deve ser um ex-soldado. Ele diz que possui um sexto sentido quando se trata de identificar outros soldados, e ele consegue perceber que a cidade tem um grande número deles. Dia diz que sua família convidou soldados aposentados para fazer negócios ali, porque eles podem ajudá-los na evacuação caso as chamas da guerra atinjam a cidade. Depois disso, Dia avista uma nova loja e ela corre ansiosamente para dentro. Ela encontra um jogo de arco e flecha ali e pede a Lug, com grande entusiasmo, que ganhe um ursinho de pelúcia para ela. Ele aceita e mira, utilizando sua mana para travar no alvo com precisão. No entanto, Dia lhe diz que isso é trapaça, e Lug não sabe como não usar suas habilidades para ganhar o prêmio. Ele decide então ensinar Dia a atirar, e surpreendentemente ele consegue guiá-la para acertar o ursinho em apenas 3 tentativas. Depois disso, eles aproveitam o encontro como pessoas normais fazem, e quando chega a hora de Lug retornar, Dia lhe diz que estará muito ocupada agora, então não poderá vê-lo com frequência. Lug compreende a situação e parte, prometendo encontrá-la sempre que ela tiver tempo disponível. No entanto, assim que ele parte, Daya ordena que todos parem de atuar, e eles descartam seus disfarces para revelar que são todos soldados prontos para a guerra. Daya está planejando liderar suas forças para a guerra em breve, e ela chora enquanto se despede de Lug, duvidando se eles algum dia se encontrarão novamente. Alguns dias depois, enquanto Lug está apenas relaxando em sua propriedade, Tati corre até ele para falar sobre uma emergência. Ele a segue até em casa, onde encontra seu pai tratando um homem gravemente ferido. Lug lhe pergunta quem é o homem, e Sion lhe diz que ele é o cliente mais recente deles, que deseja assassinar Daya, e ele quer que Lug aceite este trabalho. Lug fica devastado ao ouvir isso, mas Sion lhe diz que ele pode recusar este trabalho se não gostar da ideia. Lug decide saber os detalhes antes de tomar uma decisão, e seu pai lhe diz que a família de Daya estava apoiando o rei na guerra civil de seu país, mas eles perderam. Como perdedor da guerra, o pai de Daya teve que pagar uma compensação pela guerra,
e ele vendeu a maior parte de sua propriedade para quitar suas dívidas. No entanto, os vencedores não estão satisfeitos com isso, e eles exigiram que ele lhes entregue Daya, porque ela é uma garota bonita e possui mana, e ela pode gerar filhos fortes que são capazes de usar magia. O pai de Dia concordou com isso, e para evitar derramamento de sangue desnecessário, ela também aceitou casar-se com um nobre desprezível. Lug fica furioso consigo mesmo por não ter percebido isso no encontro deles, mas Cyan continua a história, dizendo que o povo do território de Daya se mostrou mais leal do que a própria família dela, e eles formaram um exército voluntário para protegê-la. Isso levou a mais uma guerra civil, e um exército foi enviado para derrotar os voluntários e capturar Daya. Lug percebe que o cliente quer que eles matem Daya para que não haja motivo para a guerra, e ele fica chocado ao saber que o cliente deles é o próprio pai de Daya. Cyan lhe diz que o assassinato será uma farsa, e eles evacuarão Daya enquanto dizem ao mundo que ela morreu. Lug agora entende a missão, mas não compreende por que seu pai aceitaria uma missão que não beneficia diretamente o reino deles. Cyan diz que aceitou a missão porque o pai de Daya é seu amigo, e ele quer ajudá-lo. Ele diz a Lug que, se ele se recusar a aceitar esta missão, ele mesmo irá para lá, mas será tarde demais porque não tem mana suficiente para chegar lá rapidamente. Cyan então aponta para o mensageiro ferido, que deixou o território de Daya há 3 dias, e a essa altura a guerra lá já deve ter começado. Ele diz que apenas Lug pode chegar lá a tempo e resgatar Daya, mas ele entenderá se Lug não quiser aceitar o trabalho. Lug sabe que como assassino deveria recusar este trabalho, mas como isso diz respeito à mulher que ele ama, ele está pronto para arriscar tudo. Ele diz ao pai que salvará Daya, e o pai fica satisfeito em ouvir isso. Ele diz que antigamente também violou o código da família Puresing, que coincidentemente é da mesma família de Daya. Lug fica chocado ao ouvir isso, e Cyan lhe diz que Daya é na verdade sua prima distante, e é por isso que eles têm a mesma cor de cabelo. Mas como são nobres, qualquer lugar é Alabama para eles. Lug imediatamente se prepara para partir em sua missão, e Tart diz que o ajudará. Ele lhe diz que ela não consegue acompanhá-lo para chegar a um lugar que fica a 300 km de distância, mas Tart já sabe disso. Em vez disso, ela quer carregar Lug nas costas por parte do caminho para que ele possa guardar sua energia para mais tarde. Lug aceita Deku ter a ajuda dela, e Tart usa a magia do vento para criar uma barreira à frente deles que anula a resistência do ar e também arrasta Lug devido à pressão negativa. Graças a isso, ele consegue cobrir uma grande distância sem desperdiçar energia. Mas Tart está usando uma quantidade tremenda de energia e mana. No entanto, ela se lembra que Lug a salvou para que ele pudesse usar a mana dela, e esta é a chance perfeita para ela se tornar útil para ele. Ela ultrapassa seus limites e carrega Lug muito mais longe do que ele pensava que ela conseguiria. Mas no final, seu feitiço se desfaz, e ela é arremessada para trás pela pressão do vento. Lug a pega e amortece sua queda, e Tart fica triste porque não pode mais ajudá-lo. Ele lhe diz que ela já fez o suficiente ao trazê-lo até aqui, e então Tart lhe pede para prometer que ele voltará para casa com Daya. Lug promete que ambos voltarão, e então avança rapidamente. Ele chega à casa dela à noite e descobre que apenas 200 soldados de sua família estão lutando contra 1.500 inimigos que também têm muitos usuários de magia entre eles. Lug acha isso bastante estranho, mas então ele percebe que Dia sabe usar armas e ela deve ter estado apoiando os soldados para manter os inimigos afastados. Isso lhe dá a ideia do que fazer em seguida, e ele imediatamente saca seu rifle de precisão para derrubar os usuários de magia mais poderosos do exército inimigo. Os soldados começam a entrar em pânico quando seus usuários de magia são atingidos do nada, mas eles já estão acostumados com tiros, e tentam atacar Lug com bestas. Ele simplesmente desvia do ataque e então usa a magia do vento para ouvir o que os soldados estão dizendo. Ele descobre que eles estão em pânico porque não esperavam que outro atirador se juntasse à batalha, e Lug decide aumentar o caos com as bolas de cristal carregadas de magia. Ele equilibra a quantidade certa de mana de fogo, vento e terra nas bolas de cristal para criar uma explosão poderosa que espalharia estilhaços mortais por toda parte e as atira silenciosamente no inimigo usando um arco. As bolas de cristal criam enormes explosões ao atingir o chão, e os soldados começam a se dispersar. Lug de repente nota Daya de guarda em sua janela, e nesse exato momento, seus soldados se juntam à luta ao ver os inimigos em pânico. Lug os deixa atrair toda a atenção enquanto ele se esgueira para mais perto da mansão. Ele encontra o corpo de uma soldada morta e decide usá-lo como seu chamariz, mas antes disso, ele usa sua magia para encontrar uma entrada na mansão que está completamente deserta. Ele logo encontra uma passagem onde não há guardas e a usa para chegar ao quarto de Dia, onde ela está esperando com o pai. Assim que Dia o vê, ela corre para os braços de Lug, dizendo-lhe que sempre soube que ele viria para salvá-la.
Depois disso, o pai de Dia vai até lá para cumprimentar Lug. Ele o agradece por levar sua filha para um lugar seguro, mas também comenta que teria gostado de conhecer o namorado dela mais cedo. Dia fica envergonhada com isso, mas o pai sabe que não há tempo para isso agora. Ele diz a Lug que, na verdade, planejava se render, mas seus soldados perceberam isso e o trancaram aqui para que pudessem manter Daya segura. Lug pergunta o que ele planeja fazer agora, e o homem lhe diz que vai entrar em fúria, atraindo a atenção dos inimigos. Dessa forma, ele ganhará tempo para os aliados escaparem, mas ele também não planeja sacrificar sua vida. Ele vai desaparecer do campo de batalha depois que seus soldados fugirem, e então ele reunirá suas forças para lançar um contra-ataque aos rebeldes e retomar o reino deles. Lug gosta do plano dele e diz que eles vão atear fogo no quarto e dizer a todos que Daya se queimou porque não aguentava mais ver derramamento de sangue. Ele coloca o corpo da soldada caída como chamariz e então diz a Daya para gritar da janela que ela não pode viver depois que tantas pessoas perderam suas vidas por causa dela. Dia concorda e abre a janela, mas assim que ela está prestes a gritar sua nota de voz de suicídio falsa, Lug sente que algo está errado. Ele percebe que é a mesma sensação que ele experimentou em sua vida anterior, pouco antes de ser atacado pelo caça-jato, e descobre que eles estão em perigo. Ele escaneia a área com seus olhos mágicos e localiza brevemente o perigo a 1 milha de distância. O inimigo lança uma lança enorme em sua direção que dispara mini projéteis, matando todos os soldados em seu caminho, e Luke imediatamente imobiliza Daya no chão enquanto joga uma bomba nuclear de bolso para bloquear o ataque. No entanto, apesar da bomba poderosa que ele jogou, a lança não perde nenhum momento e, em vez disso, destrói o quarto completamente antes de parar no ar. Tanto Luke quanto Daya ficam chocados ao ver a lança, que de repente começa a brilhar por causa da mana, e então retorna à mão de seu dono em super velocidade. Luke tem a chance de olhar para o inimigo corretamente agora, e ele vê um ruivo confiante com uma quantidade esmagadora de mana. O inimigo também o nota, e Luke imediatamente saca seu canhão para atacar. Ele diz a Daya e ao pai dela para cobrirem os ouvidos enquanto ele dispara um projétil explosivo que atinge o inimigo em cheio. Daya pensa que ninguém pode sobreviver a uma explosão tão poderosa, mas o inimigo deles não é apenas um soldado qualquer. Lug vê que o inimigo apenas perdeu sua armadura com a explosão, e ele ainda está completamente bem. Ele parece bastante animado depois de levar o golpe porque é a primeira vez que ele experimenta dor. Ele começa a gritar que foi realmente ótimo, e seus músculos começam a inchar como se ele tivesse feito 2 anos de academia em um dia. Lug percebe que é a habilidade de Rank S chamada Berserk, que aumenta o ataque e a defesa de acordo com o dano que uma pessoa sofre. Ele percebe que o inimigo está muito forte agora, e mesmo que ele o atire com um canhão novamente, isso não causará nenhum dano. O pai de Daya imediatamente diz a Lug para pegar a garota e correr, porque agora eles não têm tempo para forjar a morte dela, já que estão lidando com um soldado que encerrou a guerra civil sozinho, e até a família real se rendeu porque sabia que não conseguiria derrotá-lo. Enquanto isso, o soldado começa a gritar com Lug, dizendo que ficou realmente impressionado com seu ataque anterior, então ele lhe dará uma escolha. Ele diz que pode matar todos aqui, ou Lug pode lutar contra ele de forma justa e honrosa como um cavaleiro. Ele promete que se Lug vencer em um duelo contra ele, ele recuará imediatamente e nunca mais permitirá que ninguém ataque a família de Dia. Lug fica surpreso com isso porque a habilidade Berserker faz as pessoas perderem a razão, mas o sujeito ainda está funcionando perfeitamente. Somente neste ponto ele percebe que está realmente enfrentando o herói, e sua teoria é verificada quando o cavaleiro se apresenta como Satanta. Lug percebe que todas as informações que Maha lhe deu sobre a lança divina e o herói estavam corretas. Mas isso não facilita em nada para ele lidar com seu oponente. Satanta lhe diz para nem pensar em escapar, porque ele o perseguirá até o fim da Terra e lutará com ele, pois ele é o único oponente que já chegou perto dele. Lug percebe que Satanta não está blefando, e ele não tem outra escolha senão aceitar o duelo. Dia pergunta se ele está confiante de que pode vencer, e Lug diz que tem quase certeza de que vai perder. Enquanto guarda o canhão, ele diz que se aquilo não conseguiu fazer nenhum arranhão em Satanta, ele não durará nem 10 segundos, o que é muito na minha opinião. Daya entra em pânico ao ouvir isso e pergunta a Lug como ele pode lutar contra alguém que não consegue vencer, mas ele responde que simplesmente não consegue vencer Satanta em uma luta justa. Ele usa sua magia e invoca um grande foguete preto, dizendo a Dia que ele é um assassino e vai lutar como um. Lug joga o foguete para fora e ele desaparece imediatamente. Ele então pede ao pai de Dia para ir com ele porque precisa que ele esteja presente se eles forem encerrar esta guerra com um duelo. O pai de Dia diz que pode usar todos os seus soldados para atrasar Satanta para que Lug e Dia possam escapar. Mas ele rejeita a ideia porque suas forças seriam demolidas em 1 minuto e então Satanta os alcançaria. Lug declara que assassinará Satanta porque se ele é realmente o herói,
ele continuará a ficar mais forte, e se não conseguir matá-lo aqui, não será forte o suficiente para fazer isso no futuro. Luke então se aproxima de Satanta, acompanhado pelo pai de Dia, e lhe diz que aceita seu desafio. Satanta fica feliz em ouvir isso porque ninguém havia aceitado um duelo com ele antes. No entanto, Luke está esperando o dispositivo que ele configurou antes ficar pronto, então ele decide atrasar Satanta por 5 minutos. Ele começa se apresentando e dá um nome falso para confundir o herói louco, enquanto escaneia seu corpo em busca de quaisquer ferimentos da explosão anterior, mas todos eles já haviam cicatrizado. Luke então pergunta a Satanta se ele realmente retirará suas forças se perder, e ele promete fazê-lo. Ele diz que lutará contra qualquer um que tentar atacar esta região, e caso Luke não acredite nele, ele está pronto para lançar um feitiço de ligação em si mesmo para provar. Luke lhe diz que confia nele, mas menciona que, caso Satanta morra durante o duelo deles, ele não poderá cumprir a promessa. Satanta fica realmente animado ao ouvir isso porque ninguém havia falado com ele assim antes, e ele diz ao seu assistente para cumprir sua promessa em seu nome se ele morrer. Isso desperdiça mais algum tempo, e então Luke pergunta a Satanta o que acontece se ele morrer em vez disso. Satanta diz que sequestrará Daya nesse caso e matará todos os outros, e Luke diz que não pode permitir que isso aconteça. Depois disso, o herói está pronto para lutar, mas Luke lhe diz para pedir a seus homens que recuem porque eles serão pegos no fogo cruzado e morrerão desnecessariamente. Satanta concorda com ele mais uma vez e diz a seus homens para recuarem. E enquanto isso, Luke pede ao pai de Daya para deixar tudo com ele. Eles se preparam para lutar depois disso, e Luke saca uma faca para confundir ainda mais Satanta, e por mais alguns segundos, ele diz que a luta terminará antes que Satanta possa sequer lançar sua lança, e isso inflama o herói ainda mais. Luke diz que vai jogar uma moeda, e a luta começará no momento em que ela atingir o chão, e Satanta não tem problema com isso. Luke joga a moeda deliberadamente bem alto no céu para que ela leve tempo suficiente para cair, de modo que seu ataque esteja pronto. Satanta está totalmente focado na moeda para fazer o primeiro movimento, e ele não percebe quando um ataque devastador vindo do céu o atinge em cheio, criando uma enorme explosão. Luke é empurrado para trás pela onda de choque da explosão, e ele pensa em como o duelo terminou muito antes de começar. O ataque que atingiu Satanta agora mesmo foi baseado em uma arma sendo desenvolvida em seu mundo anterior, onde hastes pesadas de tungstênio seriam disparadas do espaço para a Terra para causar grande destruição. A arma falhou lá por causa da resistência do ar, mas neste mundo Luke poderia usar magia para combater isso. Ele primeiro criou a haste pesada de tungstênio e a enviou para o espaço sideral usando magia antigravidade, enquanto aplicava um feitiço de resistência ao vento para que ela não queimasse ao entrar na atmosfera. Além disso, ele havia praticado mirar essa habilidade quando foi para a Ilha Deserta com Tart anteriormente, então ele tinha certeza de sua mira. Depois disso, tudo o que ele tinha que fazer era atrasar Satanta até o momento em que o ataque atingisse, e ele conseguiu fazer isso porque Satanta era orgulhoso demais para o seu próprio bem. Agora, enquanto Luke atinge a parede por causa da onda de choque, ele percebe que nem mesmo o herói pode sobreviver a um ataque como aquele. No entanto, ele também ficou gravemente ferido no processo e cai inconsciente enquanto tenta se curar. Alguns minutos depois, ele acorda com Daya chamando seu nome, e ela está realmente preocupada com ele. Luke lhe diz que está tudo bem porque ele venceu o duelo, e agora ela está segura. Depois disso, Luke percebe que os soldados inimigos fugiram, e ele não tem nenhuma testemunha para ver seu falso assassinato. Daya diz que isso realmente não importa, e então de repente Luke a beija, dominado por suas emoções. Logo depois disso, Luke volta para casa com Dia, e seus pais a recebem de bom grado. Dia se torna parte da família de Luke, e tudo segue tranquilamente. Mas então, um dia, Sion diz a Luke que o herói apareceu no reino deles, e isso significa que o Rei Demônio também está ascendendo ao poder. Luke fica chocado ao ouvir que Satanta não era o verdadeiro herói, e ele percebe que sua missão neste mundo ainda não acabou. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir